lutar ou fugir? Quando que eu devo enfrentar e quando que eu devo recuar, ficar na minha? Nós chegamos no nosso dia 117 de plano de leitura e eu quero orar com você para que Deus fale ao seu coração, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pela vida desse meu irmão e minha irmã que aqui está. E eu peço, Pai, que a tua bênção seja sobre ele, bênção seja sobre sua família, sua casa, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, meu Pai, e que nós possamos obedecer a Ti e não às nossas vontades ou às vontades das pessoas ao nosso redor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós lemos 1 Samuel capítulo 21, 22, 23 e 24 e o Evangelho de Marcos capítulo 2. O que está acontecendo aqui? Nós vimos no dia anterior que o rei Davi, ainda não era rei, perdão, o responsável pela guarda pessoal de Saul, Davi, que derrotou Golias, a decisão que ele toma era uma decisão peculiar. Davi tinha um extremo zelo e carinho pela lei de Deus e por aquilo que Deus estabeleceu. Davi poderia se dizer como uma pessoa ingênua, uma pessoa que poderia resolver o problema com as suas próprias mãos, mas ele prefere orar, acreditar que Deus que colocou aquele homem no lugar. Saul, para quem está vendo aqui, o rei Saul está lendo, ele está tomando algumas decisões que são muito intransigentes, muito fora do normal, e nós vemos aqui ele matando os sacerdotes porque eles alimentaram o rei Davi sem saber que o rei Davi era perseguido por eles. Davi descobriu que Saul estava tentando matá-lo, ele começou a fugir, nós vimos no dia anterior. E num dos lugares que ele foi num templo na cidade de Nob. Davi vai para a cidade de Nob, encontra com o sacerdote Abiatar, ele está morrendo de fome, está desarmado, e ele pergunta para o Abiatar, que era um sacerdote, e ali tinha vários outros sacerdotes, no mínimo 70 sacerdotes, porque foi o que Saul matou posteriormente, e ele pede por comida, e ele fala, só tem os pães da proposição aqui, que é sagrado, e vocês precisam se consagrar. Falando, nós estamos consagrados, ninguém aqui... Enfim, eles se alimentaram. Davi perguntou se tinha uma arma lá, tinha a arma do gigante Golias lá, e ele pegou aquela arma e passou, foi embora. Tinha um cara lá que era X9 de Saul, que era o cara que não ia com a cara de Davi, queria alguma coisa de Saul, e denunciou que foi feito isso. Rei Saul passou, a Bíblia vai contar como que Davi, para onde que Davi foi e tudo mais que ele fez, se abrigou num lugar tal, e o rei Saul descobriu isso, foi para lá para tentar saber alguma informação e dar uma lição de moral. Quando ele sentou com Abiatar para perguntar, Abiatar foi colocado como traidor e conspirador, e ele falou, mas eu não sabia. Mesmo assim, mesmo Abiatar, o sacerdote, a palavra dele era um sacerdote justo e honesto, mesmo ele falando que ninguém sabia da situação que estava acontecendo, ainda assim ele matou todos os sacerdotes que estavam ali. E só escapou um ali dos descendentes de Abiatar. E, enfim, o rei Saul já estava com a cabeça virada de inveja, de medo, enfim, um monte de coisa. E o rei Davi, em fuga, vai se abrigar numa caverna. E as pessoas que gostavam de Davi, que estavam vendo isso no rei, vendo que poderia ser um risco para eles ficarem ali, foi atrás de Davi. Eles se encontraram na caverna de Adulão e ali se tornou o povo que estava amparando Davi. Os familiares deles estavam ali, e o interessante é que mesmo Davi tendo o carinho do povo, não de todo o povo, mas tendo um exército capaz de tentar lutar contra Saul, o coração de Davi era diferente. Certa vez, nesse processo de fuga, contaram para o rei Saul, aqui no capítulo 24 do 1 Samuel, contaram para o rei Saul onde Davi mais ou menos estava. Davi estava abrigado no fundo de uma caverna. O rei Saul não encontrou, entrou naquela caverna para fazer suas necessidades, para fazer cocô, a verdade é essa. E ali era a oportunidade de Davi chegar por trás e matá-lo. Os soldados de Davi pediram para ele fazer isso, mas ele não faz isso. Ele, por outro lado, ele corta a barra da saia do manto do rei Saul, volta e se esconde. Quando o rei Saul saiu de lá, terminou de fazer suas necessidades, o rei Davi aparece de longe e fala, rei Saul, eu estou aqui.
Não levante a sua mão contra mim, porque eu sou um homem justo. Hoje Deus me deu você me colocou na posição de poder te matar, mas eu não te matei porque eu sou fiel. E mostrou uma base do manto dele. Aquela palavra aquela situação foi tão comovente para Saul que Saul, ele cai em prantos, ele chora de joelho no chão, bate em retirada, e Davi vai para o outro lado. E aqui eu quero falar sobre quando lutar e quando fugir. O momento de lutar é o momento em que você vai glorificar a Deus lutando, seja para defender um inocente, seja para se posicionar diante de uma situação muito injusta e coisa parecida com essa. Nós precisamos entender aquilo que glorifica a glória de Deus, aquilo que é justo e santo. E se essa luta, se esse enfrentamento está dentro desse conceito, desse critério, vale a pena lutar. Agora, se a sua luta é uma luta particular, é uma luta egoísta, é uma luta para benefício próprio, é uma luta para desonrar alguém, é uma luta por vingança, é uma luta porque você está com medo de alguma coisa, então essa luta certamente ela vai ser uma luta injusta, provavelmente, né? Certamente é muito, porque tudo tem que ser pesado na balança. O conselho que eu daria para você como homem de Deus é que você ore sempre. Às vezes no seu coração, quando o seu coração está muito inflamado, a vontade é lutar e descarregar toda a nossa raiva e pecado no nosso coração, nas pessoas. Agora, quando nós estamos em paz, mesmo diante de situações dolorosas, nós podemos ter paz nesse momento, que é Deus que pode dar ela. A oração ela é uma poderosa ferramenta para que nós possamos enfrentar situações difíceis, para que nós possamos enfrentar situações em que nós temos grandes chances de desonrar a Deus. A diferença de um homem que Deus procura lá do céu, como diz a palavra dele, os verdadeiros adoradores, e uma pessoa comum dessa terra, é que os verdadeiros adoradores têm o coração voltado para Ele, têm o coração voltado para a glória dele, para o que eu estarei fazendo para com o meu Deus. E esse era o coração do rei Davi. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Que você possa pensar bem nas situações onde você está. Existem guerras que Davi lutou. E lutou de forma justa para defender o povo dele, para defender a terra dele. Aqui nós estamos em tempos de guerra física, né, de batalha. Eu não sei se está em alguma operação secreta aí do exército. Enfim, isso aí, não sei quem é você que está aqui. Mas nós temos as nossas guerras na vida. Nós temos os nossos empregos, nós temos pessoas que nos perseguem, nós temos situações de embates familiares, e tudo isso dá para a gente colocar nessa mesma situação. A oração vai ser sua maior ferramenta, sua melhor ferramenta para essas situações. Amém? Espero que Deus te abençoe poderosamente. Esse é o nosso vídeo, ele fica por aqui. Forte abraço para você e tamo junto, é nóis.